Alimentação, tema polêmico. É... Bom, dá para ir por todos os caminhos, mas dentro dessa concepção de evolução espiritual, enfim, de desenvolvimento pessoal e de integrar, né, nosso eu superior aqui no corpo físico, etc, etc. Muita gente, eu sou relativamente novo nessa vida, né? Dentro dessa caminhada, são só ali 5, 6 anos. E eu já encontrei muita gente que começa a entrar numas crenças de que é proibido comer carne para, sei lá, ascensionar. E numa pegada de julgar quem come. E eu não sei, assim, e na verdade, não é nem, é muito mais como a gente se alimenta do que a gente se alimenta. Eu já acredito que o futuro realmente seja uma alimentação sem carne, né? Uma alimentação sem a necessidade da proteína animal, por uma questão de, enfim, cristalização das células, por uma questão de harmonia com a natureza, por uma questão... São alguns fatores que me levam a crer que num futuro, talvez até próximo, a gente a gente como um coletivo humano não tenha mais essa necessidade do consumo da proteína animal, né? Mas a questão é que hoje há essa necessidade. A questão é que o nosso DNA humano sofreu diversas infusões, né? Mais de 20, com diversas raças, e algumas delas eram carnívoras. Por mais de que a nossa arcada dentária, né, não tenha tanta proximidade com, com animais carnívoros, né, se assemelhe mais a herbívoros, onívoros, enfim, a gente teve essas infusões com raças que são carnívoras, né, que se alimentam da carne. Então, dentro do nosso corpo circula uma necessidade de se alimentar por carne. E essa necessidade vai ser mais acentuada em algumas pessoas do que em outras. Outro aspecto também que não muito antigamente era extremamente comum, né, o ser humano caçar. Algumas linhagens, principalmente que habitavam regiões muito frias ou, né, que, enfim, próprias para o cultivo de frutos, impróprias para o cultivo de um outro tipo de alimento, recorriam quase que única e exclusivamente ao consumo de carne. Então isso fica presente na gente, né? Essas memórias, elas ficam na gente, e algumas pessoas, portanto, hoje em dia, né, o organismo delas vai pedir pela proteína animal, né? Existe isso. Então, a gente ter essa... Independente de tudo isso, quer acreditar nisso, não quer, cada um segue o seu caminho, mas que a gente possa respeitar, né, a escolha e a decisão dos outros, que a gente possa respeitar o que cada um quer para si. Porque, de novo, né, eu comer uma folha de alface jogando ela no meu prato e ali com raiva por alguma situação e preparar ali um alimento só com folhas, nesse estado, o meu corpo vai se sentir muito mais pesado do que eu pegar uma carne, agradecer pelo animal que deu a vida ali para me nutrir, né, fazer ali com calma, estar num estado mais pacífico, estar mais presente ali no temperar, no preparar o alimento. Vai ser mais leve do que a alimentação só com folhas feitas pressas e feita com raiva, enfim. Por mais que a folha seja mais leve do que a carne, o modo como eu preparo cada refeição, o meu corpo recebe esse alimento também de uma forma que ele absorve também, né, o modo com que eu preparei a comida.
Talvez você já tenha percebido isso por conta própria, mas experimenta. Prepara uma refeição com calma, tranquilidade e vai almoçar em qualquer lugar. No horário de pico ali, meio-dia, bem cheio de movimento a mil, e tenta sentir o gosto diferente das comidas. Onde é que eu estava? Então, é sobre respeitar, é sobre... é muito mais como a gente se alimenta do que a gente se alimenta. Ali, né, estando presente, agradecendo pelo alimento e honrando o nosso próprio corpo. Porque, de novo, alguns alimentos vão ter uma necessidade maior de carne, ou quase com uma obrigatoriedade, outros não. Estava vendo ontem, entrei rapidinho no Instagram, apareceu o vídeo de uma menina falando, achei super interessante o que ela estava falando, fui abrir o perfil dela, tentou seguir uma dieta vegana, não conseguiu. O corpo dela não absorvia a proteína vegetal. Ela se sentia cansada o tempo todo, ela perdeu toda a cor, né? Começou a ficar pálida, começou, né, fraca, pálida, e não funcionou. Ela retornou a comer carne. E aí? Né? Ela vai para o inferno por causa disso? Pô, ela estava definhando, né? O corpo dela não estava absorvendo a proteína vegetal. Estava vendo também alguns conteúdos que já, alguns estudos correlacionam o teu tipo sanguíneo com quais alimentos o teu corpo vai conseguir ter uma absorção melhor e quais não vai ter uma absorção tão boa. Então, até, né, beleza, é que a carne, a proteína vegetal e animal são campos mais em pauta, né? Mas aí vão ter organismos que vão se adaptar melhor aos cereais, às oleaginosas, a mais verduras, a mais frutas, a mais, né? Enfim, cada um se adapta de uma forma, cada um consegue, né, ir se nutrindo de uma forma. Outro ponto, né, além de ser mais importante como a gente prepara do que o que a gente prepara, é a questão de por que a gente se alimenta, né? Por que você se alimenta? Por que você se alimenta? Se você se alimenta para suprir desequilíbrios emocionais, se você se alimenta porque você está com ansiedade, se você se alimenta para suprir um vazio interno, né, acaba comendo excessivamente, se você se alimenta para hiperestimulações sensoriais, né, tem ali muitas sensações de prazer, você se alimenta unicamente por desejo, também não vai importar o que você está comendo, entende? Porque você não está buscando se nutrir, você está quase que machucando o seu corpo físico, né? Você não está se alimentando de algo que vai ser um combustível positivo para a sua caminhada, né? Você não está buscando nutrição, você não está buscando uma qualidade de alimento para que o seu corpo funcione com qualidade, né? Se eu botar gasolina de péssima qualidade no meu carro não vai andar tão bem. Se eu só comer porcaria, o meu corpo não vai funcionar tão bem, né? É um tanto quanto lógico isso. Então, é isso, né? A alimentação é tão mais simples. Não sei porque as pessoas brigam e discutem, apontam dedos e criam regras e normas e poxa, gente, cada um come o que se sente bem, porque cada corpo funciona de um jeito, cada corpo vai buscar alguma coisa. Mas que a gente busque nós mesmos, né, ser o exemplo através de uma nutrição, de uma alimentação que nutra o nosso corpo, né? Através de conseguir escutar, poxa, é tão bacana, às vezes um dia o meu corpo vai estar precisando de mais água, que eu possa estar atento a isso e não ali pegue uma metragem, todo dia de tomar 1,8 litros de água. Um dia eu vou estar precisando de mais água, outro dia de menos, né? Que eu possa estar ouvindo o meu corpo. Um dia eu vou querer tomar um café da manhã mais farto, né? Com mais fartura. Outro dia, às vezes, eu nem tome café da manhã, meu café da manhã seja 2 copos d'água, né?
que eu esteja atento ao que o meu corpo está pedindo naquele momento, que eu esteja mais preocupado em nutrir ele, em honrar ele, em dar o combustível que ele está pedindo para aquele momento, do que em achar que existe um caminho de que, né, eu preciso ser vegano para ascender, ou de que, enfim, poxa, gente, né, as coisas são mais tranquilas do que isso, né? É muito mais vibracional, é muito mais, e de novo, é óbvio, né? E esse é o ponto, às vezes o teu corpo vai precisar de um alimento mais denso, de um alimento mais pesado para aterrar, que às vezes uma oleaginosa ali bem gordurosa não vai ser suficiente, você vai precisar de uma proteína animal para fazer esse aterramento, para trazer essa densidade para você, eu não sei, né? As coisas são, essa compreensão de como, da importância dos alimentos, da importância da qualidade dos alimentos, da importância da vibração que os alimentos carregam, e da possibilidade que a gente tem de fazer a limpeza, seja dos agrotóxicos que tem ali no nosso hortifruti, né? Às vezes não consigo pegar alguma coisa tão orgânica, tão natural, eu consigo fazer a limpeza com uma boa intenção, ali aplicando um reiki, aplicando uma imposição de mãos, enfim, são técnicas e técnicas que eu tenho a partir de um estado meu de alegria, de gratidão por ter aquele alimento, de honrar a pessoa que cultivou aquele alimento, de honrar a pessoa que transportou aquele alimento, de honrar a pessoa que foi ali que me vendeu esse alimento, que seja o mercado. É muito mais sobre isso, entende? Eu vou parar aqui, senão vou começar a repetir tudo que eu já falei. Mas é isso, a alimentação é mais simples, gente. Vamos tentar ser mais fluido, tentar fluir melhor pela vida, não ficar buscando apontar dedos ou buscar quem está certo, quem está errado. Tá todo mundo certo, tá todo mundo errado, é isso aí. A gente acerta errando, erra acertando. O que importa é que a gente viva bem, viva conectado com a gente, viva conectado com aquilo que a gente está sendo nutrido através, né? Se conecte com a água que a gente está bebendo, se conecte com o alimento que a gente está consumindo, se conecte com a música que a gente está ouvindo, se conecte com o carro, a moto, a bicicleta, o calçado que está nos transportando. Que a gente se conecte e agradeça com essas coisas. Se conecte com o nosso corpo, se conecte com as nossas células, que a gente tenha essa conexão, né? É muito mais sobre isso do que comer carne ou não comer carne.